Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Toldo Santo Antônio, Estofaria São João. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento, Galeria Chami. Rio Branco Imóveis, Rua Silva Jardim. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá, amigos! Estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19, TV Santa Maria. Você nos assiste pela net e também através das nossas plataformas, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, tudo isso e muito mais, sempre você conferindo o nosso Roda Brasil Amigos. No programa de hoje nós vamos trocar um passe com o Dr. Guilherme Ziegler Huber, nosso querido amigo, especialista em direito previdenciário, e que vai trocar um passe conosco para que a gente possa falar um pouco dessas reformas, o que está acontecendo, enfim, tudo isso e muito mais para você ficar sabendo no nosso Roda Brasil Amigos de hoje. Doutor Guilherme, prazer em recebê-lo aqui, mais uma vez satisfação em tê-lo. Fazia tempo que eu não trocava um passe contigo, né, doutor? Fazia horas, né? Hoje nós mostramos a casa nova aqui para o doutor Guilherme, né, onde, para muitas pessoas que não sabem ainda, né, nosso canal 19 da TV Santa Maria da NET, nós estamos aqui na faixa nova de Camobi, junto ao Diário, né, junto ao Jornal Diário de Santa Maria, nas nossas novas instalações ainda, né, em período de mudança, mas recebendo aí os nossos convidados. Tudo bem então, doutor? Tudo ótimo, Mário. Eu agradeço muito pelo convite novamente por estar aqui, né? Depois de tanto tempo, parabenizo você e toda a produção pela nova casa, é realmente muito linda. Eu convido a quem puder vir aqui conhecer, porque realmente vocês estão de parabéns, né? E dizer que é uma satisfação enorme vir um pouquinho falar sobre Previdência Social, porque a gente sabe o canhão de audiência que é o teu programa, né? E assim, em espaços assim como esse, a gente consegue levar a conhecimento do grande público o que está acontecendo lá no Congresso a respeito dessa reforma que tem tudo para mudar muito a realidade do povo brasileiro, né? Legal, até eu vou aproveitar hoje e deixar bastante o doutor falar, porque é um assunto realmente que interessa muito. Reforma da Previdência Social, a PEC 6/2019. Questão dos trabalhadores da iniciativa privada serão os mais atingidos, doutor? Qual é a ideia sobre isso? O que a gente pode passar para os nossos telespectadores, aí, para os nossos internautas também? Sabe, Marião, que como o próprio governo diz, né, a público, vai ser uma reforma bastante ampla, né? E então, assim, eu acho que os trabalhadores da reforma da iniciativa privada, que é a pessoa que trabalha com carteira assinada, o pessoal que é autônomo, o trabalhador rural, eles vão ser bastante atingidos. Mas também, da mesma forma, os servidores públicos do Poder Executivo, né, quem trabalha no Executivo, também vai ser igualmente atingido pela essa reforma. E por isso a importância de estarem bem atualizados a respeito disso, né? Essa questão das contribuições, o que ela vai alterar, doutor? Pois é. Para quem trabalha com carteira assinada, Marião, ele vai ter a alíquota da contribuição, ela vai mudar. Hoje, para quem não sabe, a alíquota ela é de 8%, 9% ou 11%, dependendo do quanto a pessoa ganha. Então, se tu ganha, sei lá, um salário de R$5.000, tu vai pagar 11% sobre os 5.000, que já vem descontado no contra-cheque. Já vem descontado direto. Falando grosseiramente, R$550. Por aí. Por aí, né? Agora, essa alíquota, ela vai ter uma modificação. Quem ganha um salário mínimo, ela vai contribuir um pouquinho menos. Vai contribuir com uma alíquota de 7,5%. Então, digamos, se tu ganha R$1.000, vai contribuir 7,5%. R$75. R$75.
Só que elas vão aumentando conforme a pessoa vai aumentando o salário dela, né? Perfeito. Então, por exemplo, a alíquota máxima é de 16,80. Então, por exemplo, se tu ganha aí um trabalhador que ganha 20 mil reais, ele vai contribuir 16%. 16%. Então, quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais. Falando grosseiramente, mais ou menos é isso. O problema é que quem ganha menos vai contribuir um pouquinho menos, porque vai sair de 8%, vai pagar 7,5%. 0,5 vai diminuir, não é muito. Só que quem ganha muito vai contribuir muito mais. Muito mais, é verdade. Tá. E a questão dessa aposentadoria por tempo de contribuição, doutor, como é que vai ficar essa? Que é a grande maioria, eu acho, do trabalhador brasileiro, né? A grande maioria do trabalhador brasileiro, ele se aposenta por tempo de contribuição, né? Estudos revelam que mais ou menos 80% deles, dos trabalhadores, se aposentam por tempo. Como é que é hoje? Hoje, o homem se aposenta com 30 anos de contribuição, independentemente da idade, 35, perdão, e a mulher com 30, independentemente da idade. A única coisa que interfere é aquela questão do fator previdenciário. Fator previdenciário. Se a pessoa se aposentar nova, ela vai pegar um fator previdenciário maior. Com essa regra, a pessoa vai ter que ter, somando tempo e idade, 96 pontos. Então, quer dizer que o homem, ele vai ter que ter uma idade mínima de 61 anos para se aposentar. E a mulher com 56. 61, mas tem que ter quantos anos? Os 35 de contribuição. Então, tu vai passar a ter 2 requisitos, né? Não só o tempo de serviço. Tu vai ter que ter a idade. Então, assim, ó, a média, estudos assim revelam que a média do homem, ele se aposenta com 53, 55 anos. Ele vai passar a se aposentar com 61. 61, muito mais. Vai demorar mais. E também, o que piora é essa questão da pontuação, né? Que eu tinha explicado de somar o tempo de serviço e a idade. Com o tempo, ela vai aumentando, até chegar a um ponto que o homem vai chegar a uma pontuação de 100 e a mulher 95. Então, por exemplo, o homem com 35 anos de contribuição vai ter que ter aí 65 anos de idade para se aposentar. 65 anos para se aposentar. Então, o que essa reforma ela revela a gente? Ela está mostrando que o governo não quer que ninguém se aposente antes dos 65. Vai passar praticamente a ser uma base, uma regra, né? O homem 65, independente até da questão. Que obviamente são raríssimos casos, mas tu trabalhando tu tendo uma idade de 65 anos, tu vai ter trabalhado no mínimo quase 40, porque a maioria começa a trabalhar, sei lá, com 18, né, 20 anos, né? E aí que está o grande problema dessa reforma, e que eu bato tanto contra ela, Marion. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha assim, um advogado, que trabalha com terno, com ar-condicionado, ele consegue trabalhar até os 65 anos. Mas o trabalhador rural lá, que acorda às 5 horas da manhã para colher, enfim, né, a sua produção ali, ou a sua criação. O próprio pessoal que trabalha em obra, né? Sim. Daí tem inúmeros exemplos, né? Os pedreiros, os serventes, o pessoal que trabalha, por exemplo, em calçamento de rua, no asfalto. No asfalto, né? Então, quer dizer, E daí o que eu acho, o que eu presumo como isso? Que essas pessoas que trabalham em serviço pesado, insalubre, perigoso, eles vão chegar aos 60 anos e não vão mais conseguir trabalhar. E eles vão infelizmente, vão ir para a informalidade, porque essas pessoas vão ser desempregadas. E daí vão se transformar no que a gente chama das pessoas que nunca vão se aposentar. Os inaposentáveis, que o pessoal está chamando. Inaposentáveis, é verdade. Porque eles nunca vão chegar na idade, nunca vão chegar no tempo de serviço. De contribuição necessária, né? Então, é uma coisa que, se essa reforma passar, com certeza deve ser analisado com olhos mais redobrados, né, Marion? E em cima desse cálculo aí também vem a questão dos valores que vão receber, né? Como é que vai ficar esse cálculo? Sim, né? O cálculo, ele é assim, ó. O fator previdenciário ele vai cair. Mas ele vai cair porque vai vir uma coisa muito pior que o fator, que é o... é triste, né? É triste, tu quer ver, vamos ver numa hora que a gente vai chegar em alguma coisa boa e tem que ver. O que é? Esse coeficiente ele é de 40%.
Então, por exemplo, assim, ó, digamos que a pessoa contribuiu a vida inteira sobre 2.000. Ele vai fazer a média, vai chegar em 2.000. Ele vai cortar 40%, vai ficar recebendo 1.200. E daí tu vai ganhando um percentual de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, para tu se aposentar com uma aposentadoria integral, tu vai ter que ter os 40 anos de contribuição. Os 40 anos de contribuição. Então, isso aí já pega uma outra camada da população, né? Que a população, isso vai prejudicar aquelas pessoas que resolveram estudar, se formar e começar a trabalhar mais. Porque pensa nas pessoas que fazem graduação. Elas costumam se formar ali dos 24, 25 até 30 anos de idade. Até 30 anos, né? Então, uma pessoa que começa a contribuir com 25 anos de idade, ela vai se aposentar com... Ela vai ter que contribuir desde o início e eu que optei por isso também, né? A gente sabe que não é fácil, porque tu abre um escritório de advocacia e tu não sai ganhando bem, né? Desde o primeiro mês. Então, digamos, tu vai demorar aí uns 3, 4 anos para começar a efetivamente contribuir e vai se aposentar com quase 70 anos. É verdade. Vai ficar. E eu vejo essa questão da regra de transição, como é que fica isso? A regra de transição ela vai ser o seguinte: as pessoas que na data da emenda constitucional faltar 2 anos para se aposentar, elas vão ter que cumprir um pedágio. O pessoal que é mais antigo, eles vão se lembrar da reforma do Fernando Henrique Cardoso, em 98, que tinha um pedágio. Aqui o pedágio vai ser um pouco maior, vai ser 50% do que faltava para se aposentar. Então vamos dar um exemplo para os nossos telespectadores entender. Digamos que a pessoa chega na data da emenda e ela completa 33 anos, um homem. Faltariam 2 para ele se aposentar. Ele vai ter que contribuir além dos 2, mais um. Mais um? Mais um ano. E daí ele sai com Daí a regra para computar o valor vai ser a regra antiga, né? Do fator previdenciário. Aí funciona a regra antiga daí. Mas daí isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu sempre fui contra o fator previdenciário, né? Porque eu acho que ele é um redutor injusto. Só que hoje em dia a reforma está tão ruim que a gente defende... Vai ficar com saudade. Vai ficar com saudade do fator previdenciário, né? Vai dar saudade do fator. Porque eu lembro que existia realmente uma briga, né, sobre essa questão do fator previdenciário, né? Que chegou na reforma do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique, é verdade. E com relação à aposentadoria especial, teremos algumas alterações ou não? A aposentadoria especial, assim, ó, o que eu tenho estudado e lido, ela vai acabar. Não vai mais existir. Porque, assim, para as pessoas que estão nos vendo, que não sabem, o trabalhador que trabalha em serviços que sejam insalubres, perigosos ou penosos, ele tem direito de se aposentar com 25 anos de 25 anos, né? E essa aposentadoria integral, ele não pega fator previdenciário. Então, hoje é a melhor aposentadoria que tem, né? Porque tu se aposenta novo e com um valor razoavelmente bom. Bom, porque tem uma certa compensação, até porque tu, na realidade, dentro da regra, tu vai ganhar 10 anos, né? Vai ganhar 10 anos, né? Vai se aposentar 10 anos antes. Claro, isso aí por quê? Porque o teu trabalho, ele te diminui a tua qualidade de vida, né? E a tua própria expectativa de vida diminui, né? Porque, digamos que tu trabalha respirando poeira química. É inevitável que isso vai te trazer algum problema de saúde. Mas o que... perdão. Não, a gente pode concluir, doutor. Mas o que é esse grande problema? É que eles vai ter uma idade mínima também para se aposentar. A pessoa vai ter que se aposentar com 61 anos de idade. Então, tu vai obrigar a pessoa a trabalhar em serviço insalubre até os 61 anos de idade. No fim, vai ser uma coisa pela outra, né? Pelo que eu entendi. A gente está fechando o primeiro bloco aí, papo legal, né? Passa rápido, a gente vai para o intervalo, valoriza os nossos apoiadores culturais, na sequência a gente volta falando um pouco mais com o Dr. Guilherme Hubner, para que a gente possa falar um pouco mais sobre outros aspectos dessa reforma previdenciária, né? Que é um assunto em pauta. Acho que vou ter que trazer o doutor aqui outro dia para a gente dar sequência nesse assunto aí. Intervalo é rápido, a gente volta já. A vida nos apresenta desafios.
Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, de volta com o nosso Roda Brasil Amigos, canal 19, TV Santa Maria. Você nos assiste aí pelo 19 da NET e também pelas redes sociais, Facebook da Televisão Santa Maria, Facebook do Marion Guimarães de Melo. Você pode também depois assistir o nosso programa, que ele vai ficar depositado lá no YouTube. Nós não falamos sobre contribuição rural, aposentadoria dos trabalhadores rurais. O que dá pra gente falar também nesse aspecto aí, dessa classe aí tão sofrida? Sabe que o trabalhador rural, lá quando se iniciou essas questões a respeito da reforma, lá no governo da Dilma, eles estavam sendo bem sacrificados pela reforma. Já agora ela deu uma aliviada, porque o trabalhador rural no início, o governo queria que ele tivesse uma contribuição igual nós temos, né? Só que daí tem um problema, porque o trabalhador rural ele colhe uma vez ou duas por ano, né? Tem alguns estados que chegam a colher 3, mas é difícil ter, então, uma contribuição mensal, já que ele colhe tão poucas vezes. O que o trabalhador rural aconteceu é que vai aumentar 5 anos para ele se aposentar. Hoje, a mulher rural se aposenta com 55 e o homem com 60. A partir da reforma, o homem vai se aposentar com 65 e a mulher com 60. E eles vão ter uma contribuição mínima também, anual. Então, todo ano, se a colheita deles ou a criação de animais deles não foi boa o suficiente, eles vão ter que ir na agência da Previdência e contribuir com um valor de R$600. 600, é? R$600 por ano. Mais o que ele contribuiu em cima do talão de produtor. Talão de produtor, né? Esse ainda funciona para comprovação de tempo de serviço, né? Funciona, né? Porque desse talão do que o produtor rural vende, 2,3% vai para o INSS, né? Em cima do talão ali. Então, além desse 2,3, ele vai ter que pagar... A aposentadoria, no caso dos valores, ele é um valor fixo, assim que eu digo, tem um teto ou é de acordo com o que produz, com o que vende? O trabalhador rural, isso é uma ótima pergunta até, Marion, porque tem a legislação da Previdência, ela divide o trabalhador em dois, né? Existe o trabalhador que é o segurado especial, que é aquele que trabalha só a família, numa gleba, né, que é uma porção de terras pequenas, né? Esse ele sempre recebe salário mínimo. Agora, se ele é um empresário rural, que é um grande produtor ou um grande criador de animais, ele contribui, as regras dele são iguais às nossas, então ele contribui com o que ele puder, né? Quando ele puder, perfeito, de acordo para até chegar ao teto. E a questão dos servidores públicos, essa questão da acumulação de benefícios, como é que ficou, doutor, isso aí? Um dos grandes questões do servidor público é que a acumulação de benefícios vai acabar, né? Hoje em dia a gente conhece muitas pessoas que recebem pensão de militar, mais aposentadoria do INSS, mais pensão do IP. Isso aí acabou. Acabou. Com a reforma, a pessoa vai ter que escolher qual o benefício que é mais vantajoso a ela. Vai fazer a opção, olha, eu vou ter que ficar recebendo isso aqui. Então, por exemplo, a mulher que é pensionista, filha de militar, né? Que recebe aquelas pensões. E que tem bastante, né? E que se discute muito se isso seria justo, né? Se ela trabalhar a vida inteira e contribuir para o INSS a vida inteira, ela vai chegar no fim, lá quando for para se aposentar, ela vai ter que escolher se continua com a pensão do pai
ou se substitui ela pela sua aposentadoria. Mas daí, nesse caso, a gente pergunta assim, mas e as contribuições que ela fez durante a vida toda, né? Se ela aceitar a pensão do pai. Essas contribuições que ela fez a vida inteira vai ser... É como abrir a janela e jogar dinheiro para fora. Pois Né? é, exatamente. E tem gente que, na medida que for aprovado isso aí, também não vai mais contribuir, vai fazer uma forma de trabalhar sem contribuir, né? É. E é esse o grande mal da reforma, Mário. Porque... Vai todo mundo para a informalidade. É, exatamente. É onde eu penso, olha, não, então eu não quero mais ser funcionário, eu vou trabalhar por conta. É. E aí não contribui com nada, porque já tem o salário garantido do benefício que recebe, né? E como teve essa reforma trabalhista, que teve a chamada pejotização, né? Que o empresário e o empregado eles podem combinar salário, essas questões assim, então é como se fosse uma carta branca para que fosse combinado isso, para cada vez pagar menos contribuição e cada vez as pessoas ficar mais em formalidade, né, Marião? Uhum. Isso aí está dentro das pensões que nós estamos conversando, né, doutor? Isso. E essa questão da escala transitória da pensão, é isso aí que tu tinha falado ou não? Não. Essa escala também é uma questão importante para as pessoas. Porque em relação à idade do pensionista, a pensão ela pode ser ou vitalícia, como é hoje, né? Ou ela pode ser temporária. E esse período, ele é transitório em relação à idade. É transitório, é. Então, digamos assim, ó, por exemplo, Marion, a pessoa é nova, se casa com 18 anos, e daí o marido ou a mulher, a esposa é servidora pública, e ela vem a falecer, ele vai receber a pensão durante 3 anos só. Ah, é? É. Ele vai receber até os 21 e depois vai cancelar, por causa dessa escala transitória. Por daí, se a pessoa é um pouquinho mais velha, tem 22 anos, daí ela vai receber por 5. E assim vai indo até chegar ao ponto que a legislação diz que pessoas com 44 anos ou mais, daí sim. Daí recebe. No caso, a pensionista, a viúva, no caso, né? A viúva. E para homem serve a mesma coisa ou não? Mesma regra para homem também. Para homem também. Se tu tiver 44 anos na data do óbito da tua companheira, tu recebe o resto da vida. Mas se tiver menos, tu vai receber durante um curto período de tempo. E até foi bom tu falar nesse aspecto. E no caso, por exemplo, que os dois são aposentados, daí falecendo, no caso, por exemplo, falece o esposo e que a esposa recebe a aposentadoria dela e a do esposo falecido também vai continuar ou corre risco de parar de receber isso também? Ou não vai entrar no processo isso? Não, isso é outra coisa também extremamente importante. Me veio agora aqui essa... Porque o que acontece? Também essa acumulação também vai ter uma diferença. Porque a pessoa ela não vai poder receber 2 benefícios integral. Digamos assim, ó, que eu recebo uma aposentadoria de R$5.000, a minha esposa também recebe uma aposentadoria de R$5.000. E ela vem a falecer. Eu vou continuar ganhando a minha aposentadoria, só que eu só vou ganhar 20%. Dos 5 mil, no caso, falando de R$1.000. R$1.000. E daí, se eu tiver filhos, daí vai aumentando o período, né? Mas integral ninguém vai receber. Não, isso aí é um assunto bem que de boa discussão, né? Deixa eu acompanhando aqui algumas questões que eu coloquei aqui, doutor. Essa questão que tu colocaste das contribuições dos servidores, nós já falamos no primeiro bloco ou não? Não. A contribuição do servidor vai ser assim, ó. Todo mundo agora, o servidor, também vai ser limitado ao teto do INSS. Né? Então, imaginemos aqueles servidores que ganham altos salários, de 10, 20, 30 mil reais. Eles vão contribuir sobre 5.800, que hoje é o teto do INSS. O teto é esse. Não interessa se tu ganha 20 mil. E daí tu vai te aposentar, tu vai ganhar o teto. 5.800. 5.800. Daí há a possibilidade de tu contribuir para uma previdência complementar. Só que essa previdência também respeita o teto. Então, digamos que eu ganhe bastante. Eu ganho 20 mil reais. Eu vou contribuir sobre a previdência própria. Para ganhar os 5.800? Para ganhar os 5.800 e também posso contribuir para ganhar mais 5.800. Mas aí é particular ou é no próprio INPS? Daí é particular. Particular. Aí tu tem que escolher uma previdência privada. Daí cada... E é limitado o teto também de 5.800? É limitado. Então, quer dizer, tu vai ganhar no máximo R$11.600.
O máximo. Isso aí só altera para os novos, é isso? Daí tem aquela regra de transição. Quem já está aposentado não mexe nada. Quem está aposentado não não mexe, E também tem a regra de transição, né? Que a regra de transição para o servidor público, o governo ainda está desmascarada, né? Porque eu vejo assim, ó, pelas contas que fazem da Previdência Pública, o servidor público, ele causa muito mais prejuízo para o INSS do que o pessoal da iniciativa privada, né? Então o grande ganho para os cofres do INSS vai ser em relação ao servidor público, né? Porque tem servidor que ganha bastante, né? E que vai começar a ganhar menos. Então essa regra de transição ela é bem mais delicada aqui do INSS, né? Um aspecto que todo mundo sempre questiona, a questão do professor, do professor que é servidor público. Uhum. O professor servidor público, ele vai te aposentar com a idade mínima também, né? Porque hoje o professor, como é que acontece? Ele tem 5 anos a menos de contribuição, né? Então o homem professor, ele se aposenta com 30. De contribuição, né? De contribuição, independentemente da idade. Independente da idade. Contribuiu 30 anos, pode ir para casa, como se diz. Se eu me formei no magistério lá com 20 anos e entrei, já comecei a trabalhar, com 50 anos eu fechei os 30, eu posso me aposentar. Perfeito. Com a reforma, não. Com a reforma, o homem vai ter que ter, além do tempo de contribuição, vai ter que ter 61 anos de idade. Por exemplo, se eu sou professor da universidade, né? Tem um teto lá, vamos lá, ganhe 15 mil, vamos dizer. Se aposentou normal, 5.800, é isso também? Ou não? Exato, 5.800. O professor, que eles são do executivo, né? Essa reforma, ela mirou para o poder executivo, né? Porque o legislativo e o judiciário, eles estão fora da reforma. Vou entrar aqui... Questão dos militares mexe também ou não tem nada ainda? Não, os militares foi o contrário, até falando isso, né? Porque os militares, eles com a reforma, eles ganharam um abono no salário básico deles, né? Não que eu seja contra militar, não, né? é que inclusive não estava nem na pauta, mas Respeito como muito o programa trabalho, é pauta né? livre, a gente vai... Mas o militar, ele tem, essa reforma, ela não teve, eu acho, assim, a coragem suficiente para mexer na reforma do militar. Mas a reforma do militar o militar é uma classe que vai ter que ser redefinida, né? O militar das Forças Armadas, né? Isso, Forças Armadas. Porque o policial militar, o brigadiano, como é aqui no Rio Grande do Sul, ele vai ter também as regras modificadas. Vai ter as regras modificadas. Tu colocaste aqui sobre a questão da aposentadoria voluntária do servidor. Que aspecto se enquadra isso? A aposentadoria voluntária é a mesma coisa da aposentadoria por tempo no INSS, né? E daí o servidor público também vai ter a idade mínima, né? Daí a idade mínima para qualquer servidor público vai ser 61 anos de idade para homem e 56 anos de idade para mulher. E se eu sou servidor, né, vamos dizer assim, a minha atividade é informal, eu tenho, por exemplo, que pagava a contribuição por carnê, também fica dentro dessas regras aí? O carnê é aquelas regras que a gente falou no primeiro bloco. No primeiro bloco, né? Que é daí a iniciativa privada. E daí também a mesma coisa. Vão ser os 40 anos de contribuição ali para sair com o salário integral, a idade mínima de 62 para o homem e para a mulher também 56, né? Bom, a gente tem 1 minuto ainda para fechar. Doutor, como é que vai ser feito o cálculo para receber a aposentadoria? Antes eram as 80 maiores contribuições, era algo assim, né? Continua, como é que é? A previsão é que agora não pegue mais 80% maiores, né? A previsão é que pegue todas as contribuições, né? E daí faça essa média aritmética de toda a vida contributiva da pessoa, retire os 40% e aumenta os 2% para cada ano que ultrapassar os 20% de contribuição, né? Doutor, para fechar, o que dá para a gente falar? Eu sei que a gente vai ter que voltar outro dia aí, até porque está em aprovação, está em votação, né? Está em votação, está fervilhando a votação lá
na Câmara dos Deputados Federais, né? E eu acho que é assim que as pessoas têm que estar atentas para o que está acontecendo, porque assim como aconteceu na reforma trabalhista, essa reforma pode ser uma reforma que passe assim, né, num piscar de olhos, e a população tem que estar em cima, tem que cobrar do seu político, de quem votou, para que depois, quando for se aposentar, não pague o pato, né, por uma legislação mal feita, né. Legal, doutor. Doutor Guilherme, obrigado por ter vindo aqui, prazer recebê-lo. Doutor Guilherme Ziegler Huber, lá na Martini e Medeiros e Toneto Advogados, ali na Oswaldo Cruz, né? Se tu quiser maiores atenções, aí pode dar inclusive uma ligada para o doutor Guilherme, né? Ou entrar em contato ali com a Martini Medeiros e Toneto Advogados, para você, né, quem sabe, se aprofundar um pouco mais nessa questão da reforma previdenciária. Vou trazer com certeza o Dr. Guilherme aqui outro dia para que a gente possa, né, dar sequência nesses assuntos, né? Porque essa questão da reforma previdenciária ela está entrando em votação, né? Vai no Senado, depois na Câmara, depois para a sanção da presidência da República. Roda Brasil, amigos, vai ficando por aqui. Conversei hoje então com o Dr. Guilherme Ziegler Huber, né, lá da Martini Medeiros Advogados, sobre a questão da reforma previdenciária, né? Previdência social e muito mais. O nosso programa, ele vai ao ar sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, e depois reprise em horários alternativos na grade do seu canal 19 aqui da NET. Também você vai nos acompanhar pelas nossas redes sociais, a página no Facebook da Televisão Santa Maria, Você também acompanha através do nosso Facebook Marion Guimarães de Mello, vai ficar depositado no YouTube e também no nosso site santamaria.tv.br. Central técnica, central de áudio, direção de imagens do Marcelo Trevisan, com a direção do Ademir Lima, a direção geral aqui do seu canal 19, da Thaís Trevisan e do André Trevisan. Até o próximo Roda Brasil. Obrigado. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Toldo Santo Antônio, Estofaria São João. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento, Galeria Chami. Rio Branco Imóveis, Rua Silva Jardim. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes.